Boa noite, irmãos, amados e queridos. Aqui estamos com o nosso culto dessa noite, quando nós estaremos meditando em mais uma porção da Palavra de Deus. Eu lerei um texto bem conhecido que talvez já tenha apresentado para os irmãos em outras ocasiões, mas a Palavra de Deus se renova a cada dia. Mateus 28, de 16 a 20, que assim nos diz: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos amados, eu vejo nesse texto o nosso Deus, um Deus organizado, um Deus que tem agenda de trabalho, um Deus que dá para a sua igreja uma meta a ser seguida. Após a ressurreição, Jesus aparece à sua igreja. Ele podia ter voltado para o céu, ele podia estar cansado de passar por contratempos aqui na terra, e passou os piores possíveis. Mas ele apareceu à sua igreja para que ela pudesse ficar animada, ficar mais crente, ficar bem informada e sabendo que ele não pereceu na cruz. Ela ficaria confusa, como alguns crentes e algumas igrejas vivem hoje confusas, sem saber o que fazer, apenas com o nome de igreja, apenas com reuniões assim decorativas, tradicionais, seguindo uma certa pauta e fazendo algumas coisas, mas que não são suas prioridades locais. Cada igreja tem uma necessidade local e ela não pode seguir a agenda de ninguém, a não ser a agenda de Jesus, aplicando a sua vida, aplicando o seu contexto, aplicando a sua realidade. Jesus é organizado, Deus e Jesus é a mesma coisa, né? São organizados até a agenda. O que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos, discipular. A igreja precisa ser um lugar de discipulação. A igreja precisa buscar aqueles que estão ao seu redor envolvidos no pecado. Isso é evangelismo, e cada uma faz do seu jeito, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Não existe uma forma específica de se evangelizar. O importante é que evangelizemos e ganhemos vidas para Jesus. Essas pessoas são trazidas para a igreja para serem discipuladas ou doutrinadas biblicamente, integradas na igreja, batizadas. Elas aprendem o processo da reprodução, de ganhar outras vidas para Jesus. Mas dentro da igreja é preciso que haja
uma discipulação, uma escola de líder. Nós precisamos de criar líderes dentro de nossas igrejas. Líderes para todas as áreas que a igreja tem. A igreja tem a área do evangelismo, tem a área da música, tem a área da escola dominical, das classes, tem a arte da pregação. A igreja tem a parte administrativa, onde nós precisamos escolarizar, precisamos fazer discípulos, senão a igreja morre. Senão a igreja ela passa a ter donos, ela vira uma empresa, ela vira um clube e deixa de ser igreja, quando nós não podemos participar do corpo da igreja, onde só nos sugam, onde nós só damos e não recebemos nada. Então aqui está o ensino de Jesus para a sua igreja, fazer discípulos. A agenda de Jesus para a sua igreja. Nós estamos estudando lições que falam de Esdras e Neemias. São dois líderes, meus irmãos, imponentes. São dois líderes que têm muito a nos ensinar na arte da restauração, na arte de homens organizados. Eles tinham uma agenda que Deus lhes dera de reconstruir o templo e reparar os muros. O que é isso? O templo estava destruído, os muros quebrados da cidade de Jerusalém, da adoração a Deus. Vejam bem isso, meus irmãos. Sempre o povo de Deus foi alvejado para não fazer a obra do Senhor. Isso começou no Éden, com o Caim, que era do maligno, matando Abel, que era de Deus, que era o culto. E ao longo dos tempos, o judaísmo, o Israel, que sou eu, os irmãos, os crentes em Jesus, nós somos alvejados para não fazer a obra de Deus. E quando Neemias e Esdras vêm restaurando o templo, isso quer dizer que a primeira coisa em nossas vidas, em nossas igrejas, em alguns momentos, é restaurar o culto. É um culto ativo, é um culto forte, é um culto que chame o povo, é um culto que produza a presença de Deus, a bênção de Deus, o avivamento de Deus em nossas vidas. Né? E os muros é o lado material, né? Com o lado espiritual retomado, reconstruído, o lado material também é abençoado. E nós então somos uma igreja ativa, uma igreja que tem objetivo, uma igreja que tem agenda, uma igreja que tem planejamento, que sabe onde quer chegar, na inspiração, na visão, na direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, quando estamos ouvindo a sua palavra, nos chamando ao serviço, nos chamando à obra, nos chamando ao envolvimento com a causa de Deus, com objetivos, com metas de crescimento, de restauração e de conquista de vidas para o Senhor Jesus. Uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que anuncia a volta do Senhor Jesus até que ele venha. Apesar das lutas, dos contratempos, mas nós estamos além dessas neblinas, estamos além dessas fumaças, estamos vendo Jesus à nossa frente, estamos ouvindo a voz de Deus nos falar. Nós haveremos de ser uma igreja forte, uma igreja restaurada neste lugar onde estamos. Que o Senhor nos abençoe. Deus, despeça-nos com a tua graça, com a tua paz, neste momento, nessa noite de meditação na tua palavra. Abençoa os irmãos enfermos, a irmã Leila Maurício, a irmã Márcia Barros, que estão se recuperando, se levantando, para dentro em breve estarmos juntos, te servindo e te adorando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite,
meus amados e queridos irmãos. Quarta-feira que estaremos de volta com mais uma porção da Palavra de Deus.